Então, eu quero contar uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Meu pai, ele falava muito dessa história. Então, isso eu já devo ter ouvido lá uns 30 anos atrás. Pode ser que não fique bem certinha de acordo com o que ele falou, mas eu ainda descubro onde que está escrito e aí ainda resolvo tudo. Mas eu pensei na ceia, eu pensei nesses versículos, e aí eu pensei nessa história. Era um jovem que se envolveu numa briga, numa lanchonete, num bar lá. E naquela briga que aconteceu, ele acabou matando um outro jovem. E ele foi julgado naquele estado a pena de morte. E aí ele estava preso aguardando o dia da sua execução. Mas o povo do seu estado sabia do comportamento daquele jovem, sabia da família, sabia dos seus antecedentes, e o povo achou que não deveria tirar a vida desse rapaz. E aí eles fizeram um baixo-assinado para que ele pudesse receber o perdão da execução. E muita gente assinou pelo perdão para esse rapaz. E o governador, que era responsável por esse perdão, pegou uma carta e foi levar essa carta pessoalmente lá naquela cadeia, para poder entregar para o rapaz e dar a boa notícia para ele. Ele se vestiu de clérigo, de pastor, entrou lá na cela do rapaz, mas o rapaz não queria falar com ele. Porque o rapaz, ele disse: eu não quero falar com o pastor. Vocês vêm com essa baboseira aqui, eu já estou cheio de religião. E eu não quero te ouvir. E o governador insistiu até que o governador foi embora. Depois de alguns minutos veio o carcereiro, feliz da vida, falando o quanto ele era sortudo pelo perdão que todo o estado dele tinha buscado, e com assinaturas, e conseguiu comover assim o governador. E aí, agora ele trouxe a carta do perdão. E aí o jovem ficou maluco. Ele disse: eu sou louco, porque eu não recebi ele. Eu não queria ver ninguém, muito menos um religioso. Eu não estava bem, mas vai atrás dele e pede para que ele me dê o perdão. E aí o carcereiro foi atrás do governador e chegou até o governador e contou toda a história para o governador. E aí o governador disse para ele: eu não tenho mais nada a ver com esse caso. O que era para ser feito, foi feito. Agora, siga como está. Então, esse jovem não recebeu o perdão. E aí, mais tarde, quando ele foi executado, antes de ser executado, ele deu uma palavra assim: hoje eu não estou morrendo por causa daquele acidente, daquela briga, se eu matei ou não. Eu não estou morrendo por causa daquilo. Hoje eu vou morrer porque eu rejeitei o perdão. Então esse foi o depoimento desse jovem antes dele morrer. Isso acontece exatamente com alguém que conhece o Evangelho, que é filho de crente, que vai à igreja, sabe do perdão, mas não toma o perdão para si, porque está ocupado com muitas coisas, e está distraído com muitas coisas, com internet e televisão, está distraído com os prazeres,
com as fascinações desse mundo, e vai jogar isso para mais tarde. Quando lá ele ficar velho, ele vai decidir sobre essa questão de Jesus. Por enquanto, ele vai levando assim com a barriga Jesus e os seus prazeres. E ele acha que consegue enganar Jesus. Mas ele consegue enganar só a si mesmo. Ele não consegue enganar a Jesus. Jesus chama esse jovem de louco. Porque ele não sabe o dia da sua morte. Ele não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente não sabe. Terça-feira eu estava com meu irmão fazendo muitos serviços, estava muito quente, tomei muita água, e subia degrau e descia degrau. Mas à noite veio a dor da pedra que mexeu. Você não tem ideia que isso vai te acontecer. Né? Então, a gente não tem domínio sobre a vida e nem a morte. Mas há um tempo que o livro de Hebreus fala, um tempo sobremodo excelente. Há um tempo certo da salvação. Há o dia certo da salvação e que a gente não pode perder esse bonde que passou, esse ônibus que passou, te chamou, você não pode ficar para trás. Essa é a ideia. Então vamos falar, sem olhar na Bíblia, vamos falar esses 3 versículos de cor. Estava no mundo, não o conheceu. Veio a todos. Isso. Então, o verso 10 que eu pulei, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo... Então, aqui a gente vê alguns tipos de pecado. O primeiro pecado é o pecado de não querer conhecer o Evangelho, não querer conhecer Jesus na sua vida. E aí quem não quer conhecer não ouve direito. Quantos aqui mesmo, jovens aqui, que estavam aqui, mas estava passando o jogo da Cel, estavam lá no celular, ouvindo o jogo da Cel, no banco, dentro da igreja. Então, o pecado que Deus está tratando é o pecado de não querer ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e não ouvindo não conhece. Então, o primeiro, ele está dizendo assim, que a criatura de Deus, que foi criada por Deus, que é sopro divino, não reconheceu o próprio Deus. E daí ele fala também do seu povo, o povo judeu, o povo israelita, que Deus separou dos demais povos para trazer Abraão, para trazer Isaac, para trazer Jacó, para trazer Jesus. Esse povo também não quis saber de Jesus e rejeitou Jesus. Mas todos quantos o receberam, Deus os fez filhos de Deus. Quer dizer que se não tiver Jesus dentro do seu coração, nós não somos filhos de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, lá em Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11, verso 21. Vamos ler todos juntos essa palavra que Paulo traz? Romanos 11, verso 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Paulo, ele está falando assim que o ramo natural da videira,
ou de uma oliveira, o que quer que seja, esse ramo natural é o povo de Israel. Mas os que rejeitaram, eles foram lançados fora. Jesus falou em João 15, é cortado e lançado fora. Ele está dizendo assim, se Deus não poupa o seu próprio povo, você acha que alguém pode ser poupado se não tiver Jesus na sua alma, no seu coração? E aí, ligando esse texto, vamos lá para Mateus 23, verso 33. Mateus 23. Mateus 23, verso 33. Vamos ler juntos esse versículo? Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus, ele está assim, por aqui. Com quem? Com os pastores da época, os pastores de Israel. E aí Jesus diz assim, vocês são raça de víboras, vocês são serpentes venenosas, porque vocês estão bem camuflados, mas a picadinha de vocês parece que não é inofensiva, mas o veneno vai longe. E se você prestar atenção, você vai vendo assim que, lá no verso 14, Jesus chama eles de hipócritas, falsos, porque eles devoravam as casas das viúvas, e para justificar que comiam demais lá na casa das viúvas, faziam longas orações. E aí Jesus está dizendo, vocês vão sofrer juízo muito severo por causa disso. O verso 23, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Hipócrita é essa questão de ser fingido. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveríeis, porém, fazer estas coisas como os dízimos, mas não omitir a misericórdia, não omitir a palavra do Senhor. Essas coisas não poderiam ficar de fora a fé. Essas coisas são mais importantes. É mais fácil a gente caminhar na periferia da fé. É mais fácil a gente prometer que dá o dízimo, é mais fácil prometer que venha a prosperidade, é mais fácil para esses líderes quererem o dízimo para que haja mantimento na casa de Deus, mas haja dinheiro de sobra. Mas a fé, o amor, a misericórdia, sair da tua casa, socorrer o outro, o vizinho, o amigo, aquele que tem problema, aquele que se separou no casamento, aquele que perdeu um filho por um acidente ou por enfermidade, ir visitá-lo no hospital, não é fácil. Há coisas que a gente arruma justificativa para não fazer. Lá no verso 25 ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Então ele está falando assim, da aparência de santidade. Na hora de pregar, é aparência de santidade. Na hora de fazer uma oração, faz uma longa oração. Fala bonito. Mas ele diz assim, o interior desse copo não foi lavado. Só foi lavado o exterior porque o que interessa é o que os outros veem.
Não interessa o que está dentro. Se tem piolho, se tem barata, não importa. Porque o que os olhos não veem, o coração também não sente. Aí Jesus ele está dizendo assim, rapina, é podridão. É pássaros que comem carniça. Dentro está fedendo. Malícia. Desejo pelo dinheiro, ganância. Aparência por fora, como se fosse um belo crente, mas por dentro, dentro daquela outra frase, é um pão bolorento, né? Intemperança, é falta de controle. Por qualquer coisa explode, por qualquer coisa não consegue se controlar. Então, aqui a gente vê que Deus, ele pegou a tesoura e foi fazendo o quê? A poda. O galho era bonito, mas não tinha fruto. O que o pai fez? Cortou fora. Porque Deus diz assim, eu plantei vocês para que vocês produzam fruto. Eu coloquei o meu filho dentro de vocês para vocês poderem produzir fruto, porque com Jesus vocês conseguem produzir fruto. Mas esse galho não está produzindo fruto. Ele cresce louco, bonito, mas sem fruto algum. E não é para isso que Deus nos criou, Deus nos plantou, Deus nos comprou com o sangue de Jesus, não foi para isso. Então Deus não poupou os próprios judeus, Deus não poupou os israelitas, Deus não poupou os ramos naturais. Vamos ver mais uma outra coisa que Deus não poupou, é 2 Pedro 2, 2 Pedro, capítulo 2, lá no finalzinho. Temos o livro de Hebreus, logo vem Pedro, tem Tiago, daí vem Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 4. Vamos ler juntos também? 2 Pedro 2, 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos, reservando-os para juízo. Fala também que ele não poupou o mundo antigo, Sodoma e Gomorra, ele livrou Ló, e ele foi livrando o Ló por ser justo, e o verso 9 ele diz assim, Deus sabe livrar os seus filhos, mas não brinque com Deus. Deus não poupou o seu povo. Deus não poupou os anjos. Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus não tem prazer. Mas ele lança o perverso, o incrédulo, para longe dele, porque isso é necessário e é da natureza de Deus, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Então não se brinca com Deus. E eu queria que os irmãos voltassem ali para o livro de Hebreus, que também está falando do povo de Israel, mas está falando conosco. Hebreus capítulo 2, o verso 3. Hebreus 2, verso 3. Vamos ler esse versículo juntos? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente, Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, a questão do autor aqui é dizer, você acha que você vai escapar? Se você não coloca Jesus dentro do teu coração? As palavras de Jesus, elas deixam bem claro assim, que o eleito de Deus,
Ele constrói a sua casa sobre a rocha. O que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve e o que constrói a sua casa sobre a areia é aquele que ouve e não põe em prática. Mas são dois ouvintes. Um é eleito e o outro não é eleito. Então Deus está nos chamando a atenção para não sermos negligentes. Assim, as 5 virgens nécias eram virgens negligentes. Elas não colocaram azeite suficiente na vasilha delas. E elas não imaginavam que haveria um atraso para o casamento. E quando elas precisaram do azeite, o azeite já estava findando. E elas ficaram no escuro. O negligente, ele vai fazer assim. O negligente, ele vai dormir enquanto tem abundância. Nos 7 anos de fartura lá no Egito, o negligente, ele dorme. E fica gordinho porque ele come bastante, porque tudo produz. Mas ele vai passar 7 anos passando fome. Porque ele não juntou nada para os 7 anos de fome, de miséria. Então a palavra de Deus, ela está falando, não seja negligente. Fé, no caso de José, era juntar o trigo nos armazéns. Fé, no caso de José, era plantar muito trigo, enquanto teria 7 anos de muita fartura, porque viriam os 7 anos de fome. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Deus é um ser criativo. E ele também te faz ser um ser criativo, que pode armazenar fé suficiente para os momentos mais difíceis da vida. Então, e ele está dizendo assim, como vamos escapar se formos negligentes? Ele está dizendo assim, Deus não poupa os negligentes, os nécios, os preguiçosos. Deus não vai poupar. Veja o capítulo 3, o verso 19. Dá para ler o verso 12, 13 e o 19. O capítulo 3, o verso 12, 13 e o 19. Vamos ler juntos? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, ele está preocupado com o quê? Que a gente não abrigue no nosso coração a incredulidade através de pensamentos perversos. Vamos dizer assim, no tempo da idade do Arthur, é um tempo de tentação em relação a moça, a mocinha, a sexo. Aí qual que vem? Chega em casa, 9 horas vai para o quarto, e daí começa a pensar em sexo. Começa a pensar em tirar a roupa da menina. E vai dando oportunidades para as trevas. E é isso que ele está dizendo assim, não caia nessa cilada. Não deixe o pensamento fluir, troque esse pensamento por um outro, cante músicas, pegue a Bíblia, comece a ler, ache bons livros para você estudar, não fique gastando tempo com esses pensamentos bestas, porque eles vão deteriorar o teu pensamento e vai trazer incredulidade e vai te afastar do Deus vivo. Ele diz, pelo contrário, eu te exorto que nesse tempo que se chama hoje, um ajude o outro, a fim de que vós não seja endurecido pelo engano do pecado, porque o pecado, ele aparentemente
tem um bom gosto. Ele é atraente, né? Eu lembro de uma freira que falou assim: gordura e doçura, próximo da sepultura. E gostei dessa frase, porque ela identifica a tentação. Você pensa assim, uma carne assada, vocês gostam, eu gosto. Uma costela assada tem o cheiro que vai longe. Por quê? Porque tem muita gordura. Naquele calor vai queimando a gordura e o cheiro da gordura vai espalhando e dá um apetite enorme. Por causa do quê? Da gordura. E fica livre do açúcar. Fica livre de um pudim. É fácil? Não. Tudo com equilíbrio faz bem. Mas às vezes vai várias xícaras de açúcar ali. E a gente nem presta atenção. Então, veja como que é a tentação. A tentação usa gordura e doçura. Ela apetece o paladar. Pense, o cheiro atrai. Se não fosse assim, não seria tentação. Só que ele diz assim que está totalmente ligado com a incredulidade, né? Endurecimento do coração. E acaba se ligando a perversos pensamentos, né? Que poderia ser problemas, vamos dizer, da gordura e da doçura, trancar artérias. Poderia ser muito açúcar, pode acontecer o quê? Diabetes, excesso de insulina no organismo. Então tudo que é em extremo vai fazer mal, e é assim que funciona a tentação. No capítulo 2, só para a gente poder terminar, o verso 14, 2 de Hebreus, o verso 14. Vamos ler juntos? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Jesus ele está dizendo assim que ele tomou nosso corpo, ele se fez carne, ele se fez como um de nós e foi tentado como um de nós. E pôde assumir na cruz o castigo do meu pecado, para que pela sua morte ele pudesse destruir a própria morte e destruir aquele que tem o poder sobre a morte, o diabo. Então, na ressurreição de Jesus, ele vence a morte e ele também vence o diabo. Louco é aquele que não entrega o coração a Jesus por um prazer do açúcar e da gordura. Só uma forma de ilustração, né? A gente vai seguindo certos pensamentos, vai tendo conversas, fofocas, tendo ganância por dinheiro, pelo poder, pela glória, sucesso, vaidade, alimenta o orgulho, que é o veneno da antiga serpente. Então a gente precisa realmente conhecer Jesus, não brincar com Jesus, e ajudar aqueles que não conhecem Jesus a ter Jesus também. Não vamos desperdiçar o nosso tempo